Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, o relato que eu vou trazer hoje é bem assustador. É um zelador de cemitério. Ele conta que já trabalha nesse cemitério há muitos anos. Mas logo quando ele começou a trabalhar nesse cemitério, ele era bem jovem ainda e ele não tinha tanta experiência, não tinha as manhas, né, como diz o ditado. Então, pessoal, ele conta que quando começou a trabalhar, ele tinha um lugar, assim, um lado do cemitério que geralmente quando ele começava a fazer a limpeza, a organizar as coisas daquele lado, dificilmente não acontecia um acidente com ele. Então ele conta que certa vez ele ficava sem entender. E aí ele começou a perceber que existia alguma energia, alguma coisa ali contrária que provocava, né? Que provocava um acidente, provocava alguma coisa. Então, certa vez, pessoal, ele conta que largou um enxandeco perto de um local assim onde tinha um ossário, né? Um ossário. Então ele conta que largou o enxandeco lá e foi tomar um café. Quando ele voltou, ele fez outros serviços e quando ele voltou para recolher uma pá, ou esse enxandeco que ele conta que havia deixado lá, enxandeco, ele conta que já era quase, assim, por volta de quase 6 horas da noite. Então ele falou, amanhã eu termino esse lado, porque não dava tempo. Então ele foi recolhendo aquelas coisas, o sol estava se pondo. E então, pessoal, ele conta que quando ele foi se aproximando do local que ele ia pegar esse material, né, essas ferramentas, ele conta que no ossário tinha uma gaveta aberta, né? Não é uma gaveta, é tipo uma capelinha, né, aberta. E ele conta, pessoal, que viu nitidamente uma pessoa sentada, assim, encolhida, né? Encolhida como se fosse um feto, assim, aquela pessoa encolhida com as mãos assim, né? Era bem magrinho, aquela coisa pelancuda, né? Aquela coisa, aquela pele, era um negócio que tinha muita pele, aquela coisa magra com muita pele e uma cabeça, pessoal, imensa de grande. Então era uma cabeça bem grandona, assim, um crânio enorme de grande, né, para aquele corpo. E ele conta que naquele crânio tinha os olhos muito grandes, uns olhos assim que não tinha fundo, não tinha o olho, não tinha a pupila, não tinha a bola do olho. Era aquele olho fundo, aquele olho escuro. E ele, no que ele se aproximou, que ele olhou, ele viu nitidamente aquilo. Aquela coisa estava lá, encolhido assim, e com uma cara de muita raiva dele, aquela cara assim de muita ira dele, né? Então ele parou e aí ele falou, gritou, né? Ai, que é isso? É esse? Aí ele conta que voltou rápido, porque ele tomou aquele susto, já era quase noite, ele estava sozinho no cemitério. Então ele ficou com medo, pessoal. E ele disse, mas eu tenho que pegar lá as coisas, eu vou pegar pelo outro lado. Então, pessoal, ele arrodeou, quando ele arrodeou, ele não observou, não percebeu que havia deixado o enxandeco caído com aquela parte que cava o buraco para cima. E ele conta, pessoal, que enquanto ele olhava, andava caminhando, né, para pegar aqueles negócios lá, e ele caminhava, pessoal, e olhava lá para aquele negócio onde ele tinha visto o bicho, né? E ele não viu, pessoal, que o enxandeco, ele não sabe se foi propositalmente ou se ele deixou esse enxandeco cair, pessoal, e ele pisou na lâmina do enxandeco. Acho que é isso, né? Enxandeco, eu não sei dizer direito. E então, pessoal, ele deixou, a lâmina entrou no pé dele. E ele sofreu um grave acidente, pessoal. Que ele falou que por pouco não teve que amputar o pé. Pessoal, e nessa hora, ele começou a gritar e saiu em desespero. E tava sangrando muito, né, o pé dele. E ele conta que deixou tudo aberto e saiu correndo, pediu socorro, né? E outra pessoa veio lá, fechou o cemitério e ele foi para o hospital. E passou-se o tempo, aí ele ficou um tempo sem trabalhar, pessoal. E ele conta que ficou outra pessoa no lugar dele, né, enquanto ele se recuperava, porque ele teve que fazer uma cirurgia. Então, o que ele fazia? Ele ia até o cemitério para ensinar a outra pessoa que estava no lugar dele como fazer as coisas, como que era para fazer, mostrar os material que era para ser usado, tudo. Pessoal, e ele certa vez ele estava sozinho na capela, né, e o outro rapaz estava trabalhando. Nisso, chega um dos coveiros.
que ele não era coveiro, ele era essas pessoas que zelam, né, que trabalham como zelador do cemitério. Então, pessoal, ele conversando, né, com o coveiro, o coveiro foi embora. Ele fica sozinho e ele fala que colocou um cafezinho, né, numa xícara e ficou numa cadeira de balanço vendo a TV. Ele conta, pessoal, que quando ele estava bem tranquilo lá vendo TV, de repente, pessoal, ele olha para a porta e aquela coisa se materializa na frente dele. Aquela mesma criatura, sendo que essa criatura estava de pé e era bem alto. Assim, mais ou menos quase a altura dele. E ele conta, pessoal, que aquela criatura falou, bradou em uma voz alta, dizendo: eu te odeio. Você vai sair daqui. Se você não for embora daqui, deste lugar, eu vou te levar. Eu vou te trazer para o lado que eu estou. Quer dizer, aquela coisa que iria ceifar a vida dele. E nisso, pessoal, ele deu aquele grito, o outro rapaz ouviu e correu, né? E aí ele disse: não, eu tô meio confuso, eu acho que foi um remédio forte que eu tomei, e foi para casa. E ali, pessoal, ele conta que foi muita luta com esse espírito do mal, né? Foi um espírito do mal, porque os cemitérios, pessoal, tem os guardiões, né? São os anjos caídos, muitos, né, moram lá no cemitério, né? Então, era daqueles espíritos, né, zombeteiro que estava ali, tinha ódio, tinha raiva daquele homem. E então, pessoal, para que ele continuasse trabalhando naquele cemitério, ele disse que todos os dias levava carne fresca, água e cachaça. E aí chegou um ponto que ele disse: eu não vou mais fazer isso não, porque eu estou alimentando, eu estou fortalecendo um demônio. Então, o que ele fez? Ele começou a orar. Começou a buscar oração, orando. E aí o inimigo se levantando, e esse bicho se levantava contra ele. Ele sofria acidente, acontecia coisa, caía de moto. O cemitério, de vez em quando, acontecia incêndios. E acabou, pessoal, que ele foi com muita oração, levaram até pastores, padre, né, para esse cemitério, para fazer orações, né, para expulsar aquela coisa. Só que não expulsou. E ele conta, pessoal, que até hoje ele conta que assim, já é aposentado, mas assim, de vez em quando ele presta alguns serviços lá. Mas ele diz que foi tempos muito difíceis, assim, que ele viveu. Foi anos, né, lutando contra o espírito do mal, que perseguia ele. Mas ele não baixou a guarda. Ele disse, na hora que eu entrava no cemitério, já era em jejum, muitas vezes eu ia em jejum e oração. Mas mesmo assim, o inimigo se levantava contra ele. Era incêndio dentro do cemitério, era pancadas, muitas vezes ele chegou a desmaiar sem acontecer nada, de repente ele apagar. Pessoal, e eu fiquei assustada com esse relato dele. Então é isso. E, pessoal, quem estiver gostando aí dos relatos, vão deixando um like, vão me seguindo para mais relatos, tá bom? Beijo, meus amores. Daqui a pouco mais relatos.